Olá, eu sou a Ana Rita, a coach de confiança. Olá, eu sou a Sara Esteves, a consultora de estilo, E estás a ouvir o Não Somos Barbies. onde descontraídamente partilhamos contigo ideias, os nossos bastidores e algumas histórias que não se contam dos insucessos. Basicamente, o sumo por trás de qualquer Barbie. Então, Sara, o que é que nós vamos falar hoje? Então, nós hoje vamos falar da relação com a comida. Relação com como é que te relacionas com a comida, se mudou ao longo dos anos, isto porque a minha relação com a comida de vez em quando muda e pelo menos para mim e para algumas das minhas clientes, eu sei que não é a relação mais simples que temos com o mundo, que temos no mundo, e gostava de saber também a tua opinião. Às vezes nós associamos esta questão da relação com a comida, só falamos das pessoas que têm peso a mais. Eu, por exemplo, também não tenho uma relação com a comida que seja a melhor de todas, ou que seja simples, que seja algo simples para mim. Enquanto muitas pessoas se debatem com o excesso de peso, eu debato-me com o peso a menos. Uhum. E não é tão, não é menos, qual é a palavra que eu vou usar aqui? Não é menos frustrante do que alguém que tenha peso a mais. Okay? A diferença é que temos uma relação, se calhar, diríamos, mais de escassez e os outros têm de abundância. Não sei. Se calhar eu, não é aqui a palavra certa. eu acho que se calhar pode ser assim, mas é provavelmente uma relação oposta do que se estaria a pensar, que é, ahm, pelo menos eu, que tenho o cérebro de vez em quando ainda, de vez em quando não, que o meu cérebro ainda funciona de como pessoa obesa e como pessoa que tem muita tendência a engordar e que sempre viveu privada, ou que tinha que pensar muito bem o que é que comia, porque ia ter uma consequência. Ou seja, eu desde sempre que eu sei a roda dos alimentos, Yeah. que tu me podes perguntar o que é que são hidratos de carbono, o que é que são frutas, sei de cor e salteado, e houve uma altura da minha vida não muito boa, em que eu sabia de cor as calorias de todos Uhum. os alimentos. E portanto é uma mentalidade talvez de escassez, Ok. de se eu não aproveitar e comer esta pizza ou este bolo que está à minha frente, eu não vou ter esta sensação na minha vida. Ok. Ou seja, em vez de, é de abundância no sentido que depois vem muito, mas eu acho que é uma mentalidade de escassez nesse sentido, de Uhum. eu preciso disto para sentir algo. E acho que é pouco falado, a relação emocional que se tem com a comida e o Uhum. quão às vezes desligados dos paladares às vezes ficamos, e pronto, e é só comida. É uma coisa interessante essa que tu tocaste no paladar. Eu não tenho o paladar muito apurado. E tu estavas a falar que eu sempre tive uma relação com a comida, eu obesa, e quase como de identidade, e Assim, eu tenho uma identidade diferente. Eu cresci a ouvir isto: és um pisco, não tens cu para encher as calças, olha tão magrinha que ela está, ou tão magrinha que ela é. E no final do dia, eu quando olho ao espelho, identifico-me com essa identidade. Mas eu não me privo, se me disserem assim, Ana Rita, mas tu privas-te de comer, tu contas as calorias, tu sabes a roda dos alimentos, tu sofreste algum anorexia ou alguma coisa assim, eu não sou assim tão magra, atenção, sou magra, pronto. Ah, não, se me disserem assim, ah, que a minha relação com a comida é uma coisa pensada, não é. Não é pensado, é de género. Eu não como para satisfazer nenhuma. para ir buscar nenhuma emoção. Não compro, exatamente, não há, é de género. Eu como porque eu That's the preciso. goal. É o meu, tipo, é o meu combustível. Eu, para andar cá, eu preciso de comer. Agora, estavas a falar do bolo. Quando eu quero comer um bolo, eu como um bolo. Ou seja, eu não sou daquele tipo de, ai não, não como pizza que isso faz mal. Ai, isso não sei o quê, não sei o quê. Não, eu como tudo, eu como de tudo mesmo.
eu não tenho o paladar muito apurado. Também pode ser esse um dos fatores que Ok. faz com que... Ou seja, às vezes as pessoas dizem, isto sabe aqui, não sei, tipo, conseguem dizer ingredientes que foram colocados ali. Eu, Yeah. como é que tu sabes isso? Eu tenho isso, por O acaso. Heller no outro dia diz-me assim, tu meteste aqui pimenta, não meteste? E eu, é que eu nem me lembrava que tinha metido pimenta, é que nem se notava. E ele consegue quase dizer, meteste pimenta, meteste quantidade de sal, alho. Não, eu não, e depois às vezes, sabes quando estou a comer, não me está a saber a isso. Onde é que está? Portanto, a minha relação com a comida é de género, eu como porque tenho fome. Yeah. Às vezes, e esse é para isso que eu estou a ser acompanhada por uma nutricionista, pela Sandra Ribeiro, que eu adoro. Hum, Porque é esse o objetivo, é assim que a comida deve ser, ok, deve prazer e tal. Agora, ainda há uns dias, eu lembro-me que até comentei com a Cláudia, em que eu tinha tanta coisa para fazer e o nosso mentor ainda me deu mais uma ideia e as coisas só se acumulavam e eu já reconheço um dos meus padrões, e um dos meus padrões que tem a ver com esta relação com a comida, é que quando eu tenho muita coisa para fazer e, eu sou uma pessoa entusiasta, ou seja, eu se tenho muita coisa para fazer eu fico entusiasmada, mas também me dá ali um nível de stress, e então eu quero comer para arrumar as ideias. Ou É seja, a engraçado. cena de mastigar parece que me ajuda a acalmar e a pôr as coisas no lugar. Pergunta-me se eu quero ir mastigar uma maçã. Não! Ou Olha, seja, depois é quase como se o corpo pedisse de é preciso energia, por isso vai buscar açúcar. yeah. E já me apercebi disso Portanto, e ok, não, eu tenho fica longe. exatamente o oposto. É de género. Se eu tenho muita coisa, lá está, há sempre alguma coisa que vem, não é? Então o meu coisa é, eu esqueço-me de comer. É o oposto. Eu, Eu eu já tive, esqueço, eu já tive isso, quero voltar. eu esqueço-me literalmente. É assim, nós temos, eu acredito, e se calhar depois a Sandra até podia vir aqui falar sobre isso, assim, mais uma parte mais profissional da parte da nutrição. Mas eu com stress, eu esqueço-me literalmente de comer, literalmente. Uma coisa que eu não me esqueço é de beber, porque eu fico com muita, parece que estou sempre com sede. Uhum. Mas de comer, às vezes eu nem tenho fome, de género, de pá, nem estou com grande apetite. A verdade é essa, não. Sim. Em vez, estavas a dizer, a mastigar arruma as ideias, eu a mastigar estou a ocupar espaço das minhas ideias. Enquanto Não, a estou a mastigar, mastigar. lá está, é gerar energia, está a mexer e eu estou a pensar nas outras coisas. É quase como se Lá me desse está. ritmo. É Porque eu não estranho? penso, quando é para fazer, eu não estou a pensar, aquilo já foi, é para fazer, portanto não é para mastigar neste momento. Que giro. Mas, por exemplo, mas a minha relação, mas a minha alimentação mudou com os anos, isso sim. Por exemplo, os meus pais na alimentação deles não tinham muito legumes, era mais na sopa, por exemplo, e não tanto, por exemplo, nós não tínhamos muito a tendência de acompanhar com uma salada, ou seja, era assim muito ocasionalmente. Já o Helder não, tinha muito esse, era O sempre hábito. acompanhar o hábito, ou com legumes, ou com brócolos, ou com cozidos, ou uma alface, ou uma salada de tomate, e em casa deles é muito assim, em casa dos pais dele é muito assim. Então quando eu me juntei com o Helder, isso passou a ser quase com um requisito, não é? Ter sempre alguma coisa a acompanhar. Outra coisa que aconteceu é que eu mudei, por exemplo, os meus pais também são mais de comer carne do que. E isso tinha a ver com o estilo de vida. Por exemplo, a minha mãe, como trabalhava numa fábrica e entrava às 8 da manhã e saía às 5, ela tinha que levar a marmita, não é? Ela não, Uhum. só tinha uma hora para almoçar, ela tinha que levar a marmita. Então, o jantar era o almoço dela. Então, ela tinha que Certo. fazer.
Pronto, era o nosso jantar e o almoço para ela para o dia seguinte. E, por exemplo, pratos lá está, esta questão do peixe, por exemplo, peixe no forno ou outra forma, no outro dia já não era bom. Então, há comidas que no dia a seguir já não são tão saborosas. E talvez por isso, o estilo mais dos meus pais e que eu fui crescendo era mais à base de hidratos, de carne, porque no dia a seguir aquilo aquecido não fazia tanta moça, ou seja, não era tão Sim, desensabido. O paladar não se alterava tanto. Exatamente, ou seja, às vezes nós temos que perceber qual é que é o motivo de haverem determinados estilos. E agora que eu estou com o Heller come muito mais peixe, eu tive que me habituar a comer mais peixe porque eu era mais de carne, mas também aconteceu uma coisa, que, por exemplo, pai com 20 anos, eu comecei a enjoar a carne de porco. Ok. Na carne de porco. Como é raro, muito raro comer carne de porco, mesmo muito raro, e quando como, eu tenho tendência a ficar mal disposta. Portanto, é uma das carnes que nós praticamente não comemos. E nos últimos tempos também decidimos fazer uma mudança no nosso estilo alimentar e optar mais por... Estamos nesta fase, neste momento, estamos a reduzir a carne. Ou seja, estamos a comer carne uma vez por semana, temos as nossas quintas-feiras vegetarianas, que não é carne nem é peixe, e o objetivo é mesmo reduzirmos, não só para nós, porque o que aconteceu, e porque é que isto aconteceu, não foi porque... Foi porque tanto eu como o Helder começamos a enjoar carne. Nós comprávamos o normal, nós normalmente comemos ou peru, frango. Disseste o normal e normal? O normal para nós, e tens toda a razão. Mas, por exemplo... Eu já explico, porque pode haver muita gente que não está a perceber porque é que eu respondi. Comprávamos o normal aqui para casa, que era, nós não compramos carne de porco, mas ou peru, ou frango, e vaca. Às vezes compramos vaca. E começamos a enjoar. E o que é que aconteceu? Achamos que era do talho. Então, se calhar não vamos comprar ali, vamos comprar ali. E era a mesma coisa. Tipo, aquilo não nos sabia bem. E até que um dia, tanto eu como ele viramos, será que nós estamos a enjoar a carne e se calhar chegou o momento de nós reduzirmos? Então estamos nisso de, olha, vamos comer carne uma vez por semana, pelo menos 2 no máximo, depois vegetariano e peixe. E temos mais peixe vegetariano do que carne, é esse o nosso objetivo agora. E também porque depois nós já começamos, e além disso vamos estar a ajudar o ambiente, ou seja, depois tem aqui a questão também da sustentabilidade e no fundo não fazermos uma mudança muito drástica na nossa alimentação. Pronto, eu não como carne desde os 17. Por isso é quando eu disse o normal para nós. Eu digo, ok. Eu não como carne desde os 17. Aliás, houve uma altura, entre os 16 e os 17 anos, eu praticamente já só comia carne de aves, peixe e algumas refeições vegetarianas, mas poucas refeições vegetarianas. E uma coisa que tu sabes sobre mim, Ana Rita, é que eu tenho pavor de aves. Eu odeio aves. Esqueçam penas e bicos, mantenham muito longe de mim. E às tantas eu dei por mim no alto dos meus 17 anos. Espera lá, mas se eu como aves, não é que eu me esteja a vingar dos bichos. Alguém está a criar mais destes bichos que eu não gosto para depois eles ainda por cima serem mortos e para eu os comer. Então deixei de comer carne, todo e estavas a falar de sabor da carne e tipo, mas honestamente é muito provável que eu já não me lembro do sabor da carne. Eu lembro-me que uma vez estava com a Sílvia, a minha fotógrafa, e estávamos as duas a comer uma francesinha vegetariana. E em sítios novos, em que há pratos de carne e pratos vegetarianos, tendencialmente eu fico um bocado ansiosa e desconfiada. E começo, isto não te sabe a carne, de género, eu não quero que me enganem, estão-me a enganar. Não sei o quê. E ela assim, não, estás louca, claro que não sabe nada a carne. Portanto, é bem provável que eu já nem me lembro do sabor. Eu lembro, houve uma vez que fomos a um restaurante e passamos pelo mesmo.
Pronto, é comum, é comum. Mas achilo mesmo. Mas sim, e o nosso paladar vai-se alterando. Outra coisa, tu estavas a falar de uma coisa muito engraçada. Eu também cresci os meus pais, não comes fruta nenhuma, nunca comes fruta, não comes fruta nenhuma. Então no ano passado, há 2 anos, aliás, uma das coisas que eu procurei fazer, não, foi no ano passado, estou a mentir, foi no ano passado. Uma das coisas foi incluir mais fruta à minha alimentação. E como é que eu fiz? Eu tive usar os meus gatilhos, alarmes, fruta, para me lembrar de comer fruta, que senão eu esqueço-me. E uma das coisas foi, por exemplo, a maçã. Eu gosto de comer maçã, corto a maçã e meto com canela e adoro comer maçã, por exemplo, maçã com canela, adoro banana e pronto, tem assim um conjunto de frutos que eu agora como, mas que precisei de me treinar para aquilo. E tu estavas a dizer, ai, agora não vou comer uma maçã. E eu pensei assim, olha, agora preciso uma maçã. Não, eu depois também fiquei a querer, quer dizer, uma pessoa é pouco sugestiva. Por exemplo, à noite, Pedimos quando... desculpa, dependendo da hora que vocês estão a ouvir Exato. isto. À noite, uma coisa que depois de jantar e não sei o quê, eu corto uma maçã, meto lá a canela e agora o Eli diz, traz uma maçã para mim também. Mas porque eu me fui habituando a esse paladar e, por exemplo, consigo agora saber-me bem comer fruta e essas coisas assim. Sim, e o nosso paladar vai-se habituando da mesma maneira que se habitua, em que há uns dias alguém disse a percentagem do sal que há no pão, eu lembrei-me, epá, foi um filme Yeah. quando o governo decidiu reduzir a percentagem de sal, foi um Lembro. filme que não sei o quê, agora já ninguém se lembra. Yeah. O nosso paladar habitua-se da mesma maneira que, em casa com os meus pais também era, quando eu estava a crescer, os legumes, havia sempre legumes, mas eram mais presentes na sopa. Uhum. E quando eu me tornei vegetariana, eu fiquei mais curiosa. E isso é uma coisa que graças a Deus eu tenho. Eu sou curiosa e uma das partes que me dá inspiração também que me dá inspiração e que me faz sentir criativa é brincar com os sabores e com as cores. Uhum. Então, o meu paladar, eu se não tiver uma grande parte de legumes no prato, o meu paladar fica-me a saber estranho. Ou seja, eu preciso às vezes daquele neutro ou daqueles sabores dos legumes para, sei lá, para fazer tudo sentido no paladar. É tão Yeah. estranho descrever sabores. Olha, mas sabes que como nós entramos nesta onda de pratos vegetarianos, quintas-feiras vegetarianas, e estarmos a experimentar coisas novas, já fazemos hambúrgueres vegetarianos, tipo, super bom. Aliás, eu pedi-te ajuda com o seitã, como é que aquilo se fazia e tudo mais, porque andamos a experimentar isso. E nós fizemos uma receita que eu não me lembro do nome, mas que basicamente era quinoa vermelha com rúcula, com grão de bico, pá, super cor, super colorido. E a verdade é que os próprios olhos comem, porque Sim. aquilo, o prato era super colorido, super saboroso, não tinha praticamente ingredientes, não é ingredientes, temperos nenhuns, os temperos não eram praticamente nenhuns, mas toda a cor e depois a mistura de sabores é fenomenal, é mesmo muito, muito, muito boa. Lembro-me também de uma coisa, que por exemplo, eu reduzi o açúcar. Uma das coisas eu sou intolerante um bocadinho, a coisas como bolos com muito açúcar. Por exemplo, um bolo muito açucarado, eu não consigo comer. Outra coisa, por exemplo, chocolates. Eu consigo comer um chocolate, um Ferrero Rocher, não consigo comer mais. E até porque, por exemplo, no café, se me dissessem, tomar café sem açúcar, eu sei que muitas pessoas agora tomam café sem açúcar, eu também tomo. Meter açúcar no café, uma vez eu enganei-me, sabes quando tu estás no café e pegas naquilo e nem estás a pensar. Eu nunca tive isso, mas eu habituei-me a tomar café sem açúcar. Quando comecei a beber café, nunca pus Eu não, açúcar, eu pronto. metia sempre açúcar. Então, na faculdade saíam os copos e se te esqueces de tirar o açúcar, aquilo saía tipo, que nojo! Yeah. É mesmo essa a sensação. E estragou o café. Estraguei o café! Então, É sinto mesmo mesmo. isso. Eu não, em nada, mesmo uma coisa que também fui alterando com o tempo foi o leite.
não tem nada a ver que se o leite faz bem ou faz mal, eu fui sentindo o efeito do leite e é engraçado, quando eu era pequena eu não bebia leite, eu vomitava o O leite. Diogo também. Eu Eu vomitava e a também. minha mãe, tens que beber leite porque isso faz bem aos ossos e aquelas coisas. Crianças dos anos 90 É. sofreram. E eu vomitava, eu lembro-me só de pensar naquele branco do leite. Mas houve, com os meus 20 anos, eu comecei a cismar com essa cena, mas porquê que eu não gosto de leite? E comecei a querer beber leite. Aliás, eu obrigava-me a beber copos de leite. E mais recentemente eu tenho sentido os efeitos que o leite tem, do género, fico com a barriga inchada, ou Pode seja, não ser. é, Não sei se poderá ser intolerância, isso depois só o médico é que pode é que confirmar, mas pode podes ter dizer. alguma sensibilidade. Posso ter desenvolvido, mas posso ter mesmo desenvolvido, por exemplo, às vezes que vamos ao café e pedimos às vezes, agora não é? Estamos em confinamento. Mas quando íamos tomar um pequeno almoço ou assim, sempre que eu pedia uma meia de leite ou um galão, que aquilo vem com imenso leite, eu também não coloco açúcar, mas depois senti esse efeito também do balanço e que, portanto, é uma coisa que eu também reduzo ao máximo. Eu por acaso, quando me tornei vegetariana, aos 17, eu deixei de beber leite. Não consigo explicar porquê. Foi há um porradão de anos atrás e comecei a beber bebida de soja. E uns anos mais tarde, bebi leite e senti a mesma coisa. Um desconforto, a barriga inchada, não gostava. Mas de lembrar, e estavas a contar isso, eu lembro-me de uma colega minha com quem nós vivemos, partilhei casa, que ela bebia, na boa, meio litro de leite por dia. E que houve uma altura em que ela ela disse, não pode ser, então vou passar a beber bebida de soja ou uma bebida vegetal para... Só que ela continuava a beber as mesmas quantidades da bebida vegetal. E a bebida vegetal não é a mesma coisa que o leite, a nível de... Lá está, eu quase podia ter... Se fosse tirar o curso de nutrição, eu passava se calhar um aninho à frente. Porque a nível nutricional, não é a mesma coisa. E às vezes, e na altura eu fiz a troca, mas se estivesse na mesma situação, talvez repensasse o assunto. Porque a nível, e não tendo nenhum mal-estar como tu tinhas, não faz assim muito sentido, a não ser pelas razões éticas, que agora também é o que me guiam, mas a quantidade de... eu uso bebida de soja, mas é tipo isto de cada dia. Eu, de vez em quando tenho medo, isto vai se estragar. Yeah. Não, mas por acaso também é uma coisa que eu não, aqui em casa não bebo, porque de manhã eu gosto de beber o meu café enorme, só café, portanto, basicamente, leite é uma coisa muito esporádica, às vezes, ou se for com cereais ou uma coisa assim. Exato. Mas para dizer que a minha relação com a comida, eu não vou dizer que é o super saudável, porque para ser super saudável eu tinha que não me esquecer de comer. Ok. Eu tinha que não querer ir buscar nenhuma sensação à comida, que é pronto, também é coisa, tem que se trabalhar. Sim, e depois lá está, era isto que eu estava a dizer. Há pessoas que pesam a comida para perderem peso, há outras que têm que pesar a comida para ganhar peso, e o processo é o mesmo, é uma melhoria da relação com a comida. Portanto. Pronto. Acho que foi um episódio giro, este o nosso. Agora, deixem-nos saber aqui nos comentários como é que é a tua relação com a comida, porque nós adorávamos saber, já que eu e a Sara temos aqui temos relações diferentes com a comida e algumas coisas idênticas. Portanto, partilha aqui nos comentários como é que é a tua relação com a comida. Sim, e diz-nos aqui se já provaste alguma coisa vegetariana que nos queiras contar. Exatamente. Olha, e se ainda não te inscreveste no workshop da Sara, é bom que te inscrevas porque o Não vai workshop vai ser acontecer. receitas, mas é verdade, eu falo em comida. Eu falo em comida. Eu comparo
construires o teu look como fazeres uma bolinhasa de soja. Portanto, se tens algum interesse em alguma destas coisas, tens que vir aqui para o workshop de estilo Palmier, a edição Liberta o teu glow. E além disso, às vezes nós temos esta crença de então eu primeiro preciso de emagrecer para alinhar o meu estilo com a roupa, ou preciso de engordar para X, seja lá qual é que é o teu caso. E aqui vais aprender neste workshop que não tens que nada. O teu estilo é o teu momento e podes agora, neste momento, estar e alinhar mais o estilo com quem tu és, não é, Sara? É sim, senhora, é mesmo isso. E ligando com a tua semana da confiança, que ainda agora acabou, mas que tu partilhaste que o primeiro inimigo da confiança é esperar pelo momento certo. E, portanto, tu nunca te vais sentir confiante na tua própria pele, na tua própria imagem, no teu estilo, na maneira como tu te vês ao espelho, se continuares a adiar e continuares a achar que tens de estar em algum sítio, ter o que quer que seja, para ter isto. Toda a gente pode e consegue e merece libertar o seu glow, e é sobre isso que nós vamos falar de 25 a 28 de fevereiro. É um workshop online, obviamente, gratuito e live. Pronto, Exatamente. Podem fazer as perguntas. Nós vamos deixar aqui em baixo os links para tu te inscreveres, se ainda não te inscreveste. Se já te inscreveste, tomaste uma excelente decisão, no momento, este é o momento, agora é o momento, e se ainda não te inscreveste, estás à espera de quê? Bora lá, inscrever. E pronto, e foi este o episódio das Barbies desta semana. Por hoje é tudo. Já agora, subscreve aqui o nosso canal, seja no YouTube, seja onde for, partilha este episódio porque se calhar pode fazer sentido para alguém que tu conheças, e quando tu partilhas ajudas o nosso podcast também a crescer e a nós podermos continuar e a saber que isto que nós partilhamos, estas nossas conversas, fazem sentido para ti, e nós encontramos-nos para a semana, não é, Sara? É sim. Então, tchau! Tchau!